eu sou Márcia Costa. No Espaço Feminino de hoje, o nosso tema busca o nosso crescimento em fé. É por isso que hoje a gente procura crescer em fé, meditando na palavra do nosso Pai, ouvindo louvores que nos abençoam nesse sentido e também com ótimas sugestões de leitura. Dá uma olhadinha. Você está totalmente satisfeita com sua vida ou sente que existe algo mais que gostaria de ter e não sabe onde buscar? Quantas não são as mulheres cristãs que ainda não experimentaram o poder renovador de Deus e não se libertam de hábitos e costumes que amarram e atrapalham a sua caminhada com Cristo? Essas são algumas das perguntas que Wanda Assunção responde no seu livro Algo Mais. Deixe Deus fazer a diferença em sua vida através desta obra tão especial. Boa leitura. De onde será que vem a incapacidade de recebermos o perdão de Deus? Um perdão que é amplo, que é largo, que é profundo, que é alto, que é conquista de Jesus na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. De onde vem a nossa incapacidade? A nossa incapacidade de, ao receber esse perdão, viver dele, tomar posse, se apropriar desse perdão. Por quê? É que nós temos tanta dificuldade em entender o quanto Deus, perdoador, e com esse perdão, quer nos restaurar, quer nos erguer. Deus, ele providenciou através do que Jesus fez, um tempo que se chama o tempo da graça, que é o favor dele sobre nós. Deus, com a graça que nos concede a salvação, porque a salvação vem pela graça. Quando nós acreditamos em Jesus como Salvador, quando nós recebemos Jesus como Salvador, é pela graça que nós somos salvos, porque não vem de nós, é dom de Deus. E Ele, generoso, perdoador, cheio de graça e de verdade, tem para as nossas vidas, com o que Ele fez, uma nova vida. E essa nova vida é uma vida em que a gente, com Ele, vive a natureza dele mesmo, que é uma natureza perdoadora. Agora, por que é tão difícil entender isso? Por que é que a gente resiste tanto em entender que o perdão de Deus é favor dele, é graça? E que você, muitas vezes, fica aí achando que precisa de méritos para receber esse perdão, precisa de andar de uma determinada maneira, vestir uma determinada roupa, ter um determinado comportamento, e todos os teus méritos devem ser maiores do que os méritos de Jesus? Por que essa relutância? Por que a gente para de resistir, de ficar aí com o coração de pedra, para de resistir, de ficar duro e não aceita esse perdão, que simplesmente não é mérito meu, é dele. Não é glória minha, é dele. E essa incapacidade, essa resistência sobre a graça perdoadora de Deus faz com que muitos de nós andemos uma vida debilitada, uma vida reduzida. Não é uma vida completa, não, é uma vida reduzida. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos Jesus e acreditamos nele, mas achamos ainda que é o nosso comportamento, é tudo que está externo que vai chamar a atenção de Deus. Ainda achamos que pelos nossos méritos e por tudo que nós fazemos certinho, é que Deus vai ficar feliz com a gente, vai bater palminha e vai dizer assim: que filhinho bonitinho, agora você merece o perdãozinho. Grande equívoco, grande equívoco. E aí, é por isso que muita gente, quando falha, quando erra, por conta de todo um equívoco a respeito de Deus e dessa incapacidade de receber esse perdão de Deus, de aceitar que não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é como eu me comporto. Quando eu resisto a isso, sabe, eu estou invalidando o que Jesus fez. E eu estou vivendo de forma pequena, reduzida. Como Ele deseja que você se aproprie
da graça perdoadora dele completamente, plenamente, para você andar de cabeça erguida, para você andar de glória em glória, para você andar como nova criação aqui nessa terra. Hoje é dia de nós nos apropriarmos dessa vida perdoadora do nosso Pai. E essa incapacidade de receber esse perdão de Deus que está a seu favor, que é para você, foi feito para você, foi feito para mim. Essa pergunta de onde é que vem essa incapacidade, ela tem resposta. E eu quero que você encontre essa resposta comigo na Bíblia. Não é em nenhum lugar, não é na minha cabeça, não. Não é em nenhum lugar fora da palavra dele. Ele disse, na sua palavra, ele deixou isso para a gente. De onde é que vem essa incapacidade de receber esse perdão do Pai? A primeira resposta, existem muitas explicações na Bíblia, mas a primeira resposta é de não conhecer quem Deus realmente é. Quando a gente não conhece quem Deus realmente é, a gente fica se embasando, se alicerçando nessa incapacidade e acha que Deus, não. Deus não vai me perdoar, mas como não? Não vou. Eu não vou nem querer mais me reunir lá com aquele grupo de pessoas que se reúnem num lugar e estão ali reunidos como igreja. Não vou, porque eu falhei, eu errei, agora eu não quero mais saber de Deus. Tudo porque a gente não conhece quem Deus realmente é. Lá em Hebreus, no capítulo 10, aliás, no capítulo 8, o versículo é que é 10, os versículos de 10 a 12 de Hebreus 8, Deus diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Nós agora somos o Israel de Deus, somos povo exclusivo dele. Declara o Senhor: porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse Deus aqui é que a gente precisa conhecer, esse Deus que coloca no coração da gente, esse porei as minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, colocarei no seu espírito, porque quando nós nascemos de Deus, eu sempre repito aquele versículo que eu acho que você já deve ter decorado, e é bom mesmo a gente ficar com ele guardado, que é João capítulo 1, os versículos 12 e 13. Nós que cremos em Jesus como Salvador, nós que recebemos Jesus como Senhor e como Salvador, Deus nos deu, por conta disso, por acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos deu o direito de sermos filhos. E nós não nascemos da nossa vontade, da vontade de religião nenhuma, nascemos de Deus. Quando isso aconteceu na sua vida, você recebeu aí dentro de você um novo espírito, um espírito vivo que se comunica, que tem contato com o Espírito de Deus, porque, como Paulo fala em Coríntios, Deus é Espírito, e onde Ele está, há liberdade. Onde é que o Espírito de Deus está? Dentro de você, dentro de mim, porque é nessa vida com Ele, que é uma vida onde o meu Espírito está vivo, é que eu sei, conheço um Deus que me dá liberdade. E aí, eu quero que você entenda uma coisa, Ele colocou, através da sua própria vida que há em você, Ele colocou todo um entendimento a respeito do perdão que você tem que deixar expandir. Você tem que deixar esse conhecimento que há na própria vida dele, que está inaugurada, instalada aí dentro de você, que é a vida de Deus. Você precisa se dar conta que esse Deus perdoador habita em você. E sabe, olha, isso é muito importante que você se dê conta, que você se perceba disso, porque essas leis são as leis do amor dele que estão dentro de nós. E ele quer que você entenda que todo o perdão que você precisa, porque no momento em que você tem a vida de Deus, você deixa de ser o que você antes era sem ele. Antes, sem Deus, nós éramos pecadores, miseráveis,
Depois de Deus, Ele nos fez novas criações. Ele fez da gente nova criação, Ele fez da gente santo, Ele fez da gente justificado, porque Ele habita em você. Você não é santo, não é nova criação, você agora não é salvo, é por conta do seu exterior. Você é por conta da natureza dele. A natureza dele viva em você é que te fez o que eu sou, o que você é em Jesus. Nós estamos agora em Cristo. E isso nos dá uma vida chamada de santa, uma vida santa para Ele, porque Ele vive em nós. Agora, a questão é, como é que vive um santo? Porque Jesus falou assim, olha, seja santo como eu sou santo. Ou seja, você viva como eu sou, eu tenho a natureza de Deus, eu tenho, então eu quero que ela fique dentro de você quando você me aceita. E ela está em você. Aí, você precisa viver um processo chamado de santificação. O que é esse processo? O que significa isso? Isso são as condições que Deus deu para você viver de maneira digna. Sabe o que é isso? Significa que você vai agora viver como é que um santo vive. Como é que um santo pensa? Como é que um santo reage? Como é que um santo lida diariamente com essa vida aqui na Terra? Nesse caminhar de ser, entender, pensar, olhar, viver como um santo vive, que se chama santificação, às vezes a gente vai falhar. Mas para isso Deus, generoso em perdão, providenciou todo o perdão necessário que você precisar para sempre. Isso não é bom? Isso é bom demais, porque você precisa entender e conhecer Deus para entender que essa incapacidade de receber perdão, ela tem de ser anulada da tua vida. Porque quando você sabe que você tem um Deus que providenciou para você uma vida em que Ele vive em você, e para você entender como é que é essa nova vida, Ele já providenciou os meios, as condições, para você estar aí crescendo e entendendo que agora o que você tem dentro de você é uma nova vida. E aí, todo o perdão que você precisar para essa etapa ser vivida, Ele já providenciou. E eu quero que você entenda como Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, os versículos de 8 a 11. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua ira. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deus, Ele quer que você compreenda que toda a incapacidade que você tem de receber o perdão dEle veio de uma distorção do inferno para você se afastar do conhecimento dele que já está em você. Satanás não deseja, esse sistema não deseja que você viva a vida de quem é perdoado e o tempo todo perdoado. Não quer. Ele quer que você entre num esquema de comiseração e diga assim, esse mau hábito realmente me detona. Eu caí uma vez ali naquele mau hábito e cometi de novo outro erro e fui incapaz novamente. Pois para mim não tem jeito. Quando você sabe quem é Deus, que te ama tanto, que demonstrou o seu amor por você, providenciando o seu melhor, chamado Jesus. Ele é a expressão exata de um Deus perdoador. Quando você compreende isso, espera aí, eu falhei. Mas sabe, Jesus é a minha luz. E Ele disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Quando Jesus disse que Ele era a luz, foi para que essa luz que é Ele incidisse sobre o perdão. Não há a menor vontade de Deus de ficar remoendo o teu erro.
Vamos lá, vamos ver aqui quantas vezes você errou, porque você é uma pessoa realmente sem caráter, porque você realmente... Essa comiseração não existe no caráter de Deus. Isso é diabólico. É Satanás que inventou essa marmota e ele inventa umas mentiras tão bem elaboradas que a gente acaba caindo. Por isso é que a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus. Ele é aquele que disse que é luz, e a luz dele não incide sobre o erro, não aponta o erro. Para quê? Ele quer que você olhe para o perdão. Porque é no perdão que ele tem para você que você se ergue. É no perdão que você consegue respirar. É no perdão que ele tem para você disponível que você consegue não viver negligenciando essa bondade. Pelo contrário, aí que o teu coração se enche ainda mais de ânimo, porque você está sendo resgatado o tempo todo por um Deus que é perdoador e não desiste de você. Agora, anule toda a incapacidade de receber o perdão de Deus e comece agora a se dar conta do Deus maravilhoso que vive em você. De um Deus que tem todo o perdão que você precisa no caminho de entender quem você é. Por exemplo, às vezes você se vê mentindo, ok? E você já aceitou Jesus porque você acredita nele, porque você recebeu ele como Senhor e Salvador, aí mentiu. Quando você mente, se você ficar, é verdade, eu menti, eu não tinha que mentir, mas eu menti, que mentirona, nossa, que mentira enorme que eu contei, ao invés de você ficar assim, por que você não assume a seguinte postura, conhecendo o Deus que você tem? Pai, eu sei que eu não nasci para ficar mentindo, porque eu sou filha da verdade, então eu te agradeço pelo perdão que o Senhor providencia agora para mim, e pela força que o Senhor me dá, de saber que tu és a verdade. Eu não preciso ficar mentindo, não preciso ficar enganando, não preciso ficar invejando, porque eu tenho um Deus que me abençoa, que me regenera, que me reconcilia. Então, eu me dou conta de quem é esse Deus em mim e, portanto, reajo ao erro da forma correta. Ele não quer que você fique aí sendo massacrado por uma questão em que você não consegue acertar o alvo. Ele quer que você se sinta perdoado e nesse perdão, ele quer que você se veja muito mais do que sentir. Ele quer que você creia. Ele quer que você creia que está perdoado porque ele já providenciou o perdão e ele, com isso, te abençoa com uma coisa chamada metanoia, que é uma mente capaz de entender que você nasceu para a verdade, você nasceu para a vitória, você nasceu para a vida de equilíbrio, você nasceu para a vida que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, na carta que escreve, no capítulo 2 de Tito, ele diz assim, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Essa graça perdoadora, maravilhosa de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à boa obra. Minha querida, em nome de Jesus, ao invés de ficar no esquema infernal de orbitar no erro, de ficar em torno do erro, foca para o perdão que agora vai te recuperar dessa situação. É o perdão de Deus que está aí disponível para você, para que a recuperação e o fortalecimento que você precisa aconteça nesse momento. Isso não depende de Jesus, porque ele já providenciou. E você pode estar dizendo, mas é que eu ainda não senti, mas é porque eu ainda não senti que eu fui perdoada. Os nossos sentimentos muitas vezes são mentirosos e, portanto, você não precisa sentir
Você precisa crer. Lembra do que Paulo disse aos Coríntios? Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E você não precisa sentir, você precisa crer. Eu creio no perdão, que não é a prestação. Deus, ele não fez assim, olha, faz o seguinte, eu vou te dar perdão por conta gota. O que Jesus fez não foi por conta gota. Ele chegou lá na cruz, ele morreu na cruz, e quando ele estava finalizando a obra de salvação, pelo perdão dos nossos pecados, ele disse, está consumado. Significa, eu bati o martelo e a dívida foi paga. E isso não foi por conta gota. Isso foi definitivo. Os seus pecados lá da frente já estão perdoados. Os seus pecados lá de trás já foram perdoados. E o de hoje já foi perdoado. Isso é a verdade de Deus para você andar, sabe como? Com uma vida de vitória. Com uma vida sabendo em quem você tem crido. E aí, a outra pergunta é, de onde vem essa incapacidade da gente receber esse perdão de Deus? A resposta, essa segunda resposta, ela está na falta de entendimento da nossa identidade em Cristo Jesus. Porque quando a gente sabe quem nós realmente somos nessa terra, em Jesus, nós viveremos uma vida que Ele quer, a vida que Ele deseja para a gente desfrutar. E você sabe, eu preciso conhecer quem meu Deus é. E eu preciso saber quem eu sou nele. Porque o que eu sou, o que você é hoje, você não é santo porque você se tornou santo. Você é santo porque Jesus te fez santo. Você não é perdoado porque você foi lá e pagou lá uma questão para você. Não, Ele foi quem perdoou. Você, muitas vezes, muita gente às vezes pensa assim, né? A gente tem que dar uma ajudinha para Jesus. Então, vamos pagar um voto, vamos pagar uma penitência, vamos tentar dar uma ajudinha para que o mérito não seja todo de Jesus, né? O mérito não precisa ser todo de Jesus, isso é um engano diabólico, mas escuta essa. Aí você fica achando que é a roupa que te perdoa, é a quantidade de vezes que você faz uma obra social que te perdoa, é a quantidade de vezes que você canta ou vai pro coral que te perdoa. E não, porque o mérito não pode ser todo de Deus. Chato isso. De alguma forma eu tenho que bater no peito e dizer, tá vendo como é que a minha roupa aqui, cor de poste, me dá salvação? Tá vendo essa minha Bíblia do tamanho da Arca de Noé? Para todo mundo ver. Porque o mérito tem que ser um pouco meu também. Agora, quando a gente entende a graça de Deus e sabe porque sabe que o mérito é só dele, e eu só tenho que usufruir desse mérito em amor, não em negligência, em amor. Sabe, como o apóstolo Paulo fala para Tito, pois ele nos ensina a renunciar à impiedade, porque eu acredito que ele pagou todo o preço para mim. Eu não renuncio à impiedade porque eu quero me amostrar, não. Eu renuncio porque eu sei que ele fez tudo e eu hoje só tenho que usufruir. E nesse entendimento de quem eu sou, ou seja, que o mérito não tem que ser meu, porque eu sou santificada porque Ele é santo. Eu não sou santificada e eu não sou santa porque eu quis. Lembra do que Paulo coloca em Colossenses, no capítulo 2, os versículos 13 e 14? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Quem você é? Eu sou vivificada com Cristo. Meu espírito é cheio do Espírito dele próprio, que é o Espírito de Deus. E, portanto, eu não tenho que afrontar ninguém com uma vida comportamentalmente. O comportamento está mudado, mas o comportamento está mudado porque o meu interior testifica a Deus. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças
e que me era contrária. Foi Ele que pagou todo o preço. A mudança veio de dentro de mim, do que Ele fez em mim e da minha identidade com Ele mudada. E agora o meu exterior fala disso, mas é um processo orgânico, natural. Você já viu hortaliças nascendo com aquela força daqueles agrotóxicos? Elas começam a ficar grandona, 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 mas aquilo tudo é agrotóxico. É tudo fora de um andamento natural, fora de um cronograma natural. Agora, você já viu uma hortaliça, uma verdura nascendo de forma orgânica? Ela nasce com um tempo correto e ela tem um sabor diferente porque ela não tem química, nenhum aditivo e ela é da forma e do jeito certo. O processo de Deus nas nossas vidas é em amor e é um processo orgânico e natural. Conheça o seu Deus, conheça quem Ele tornou você, para você viver toda a realidade desse perdão. Você é perdoada sim, mas o meu pecado, você pode estar dizendo, é enorme, pois o seu Deus tem um perdão muito maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Você recebe isso pela fé? Recebe isso pela fé agora? Olha o versículo que a gente vai orar. E nós agradecemos ao Pai por essa palavra que está aí no vídeo, que fala de perdão que Ele nos deu. E eu te agradeço, Pai, porque nós recebemos esse perdão pela fé. Esse perdão que agora nos fortalece, esse perdão que agora faz a minha amiga olhar e não ter medo de Ti, porque sabe que Tu és perdoador, amoroso, cheio de graça e de verdade. O fato de Tu não ter essa memória para o nosso pecado significa que nós também não precisamos mais ficar lembrando do que Tu já perdoou em nome de Jesus. Nós, pela fé, nos apropriamos desse perdão. E esse fardo agora está saindo dos ombros da minha amiga. E ela agora vai andar de cabeça erguida, porque é santa, é restaurada, é nova criação, é curada, é justificada. Graças Te damos, Pai, no nome de Jesus.